Bem-vindos ao Bastidores do Franchising. No programa de hoje a gente vai falar sobre internacionalização de redes franqueadoras. E para falar sobre esse assunto a gente convidou o Paulo César Mauro, o sócio fundador da Global Franchise. Obrigado por ter vindo, Paulo. Obrigado a você, Pedro, pela oportunidade. Me diz uma coisa, internacionalização de marcas é algo que tem ficado cada vez mais na pauta das redes franqueadoras brasileiras. É um processo que vem acontecendo ao longo dos últimos 5, 6 anos. É bastante recente. Se a gente voltar um pouco no tempo, no início da década de 90, ou no final da década de 80, o Brasil era um país extremamente fechado. Com a entrada do governo Collor, o Brasil começou a se abrir para o exterior. Pra você ter uma ideia, no final da década de 80, a gente não tinha nem cartão de crédito internacional quando viajava para o exterior. E naquela época o dólar estava muito equilibrado, o real com o dólar, e muitas franquias estrangeiras entraram no Brasil. Então o primeiro movimento de internacionalização foi de fora para dentro. De fora para dentro. Entraram muitas empresas, a gente até participou desse processo, aprendeu muito com ele, vendo as empresas, principalmente franquias americanas, que já nascem pensando no mercado mundial. Isso elas já pensavam em 1990. Depois, no final da década de 90... Mas houveram algumas entradas desastrosas, né? Vamos lembrar também, né? Não. Como tudo, né, que acontece, quando você faz a internacionalização, isso faz parte até do aprendizado, a empresa, o conceito pode ser o melhor do mundo. Se no país que ela vai entrar, ela não tiver um operador que seja extremamente bom para poder empreender de novo aquele conceito no país, adaptar o conceito ao país, vai ser difícil ser bem sucedido. Esse é o principal fator de fracasso na expansão internacional, é o operador local. Então, o que aconteceu na vinda inicial, muitos franqueadores estrangeiros vendiam para um investidor que tinha dinheiro, mas não tinha a condição de empreender um negócio no país. Não eram operadores, de fato. Exatamente. E foi aí que sucumbiu, muitas operações fecharam e voltaram para os seus países. Exatamente. Né? Mas eu acho que teve uma ressaca, né? Acho que de 90 até 2000 e pouco teve uma certa ressaca, um hiato, e depois as marcas voltaram para o Brasil. O que aconteceu basicamente foi que, além dessa ressaca natural, o real começou a se desvalorizar muito fortemente, com a perspectiva do governo Lula, chegou a R$4, e aí se tornou inviável trazer qualquer negócio de fora. Mas entre 1990, depois da entrada dessas redes franqueadoras internacionais, os problemas que elas tiveram, e os anos 2000 e pouco, ficou uma certa ressaca, um hiato aí entre redes que vieram, não deram certo, e redes que começaram a voltar para o Brasil. Aí acho que aconteceu um pouco de tudo, né? Primeiro que alguns casos não deram certo, segundo que o Brasil cresceu muito com o próprio sistema de franquia local, que se desenvolveu muito na década de 90. Depois a desvalorização do real foi muito forte no final, com as crises que teve da Rússia, do México, depois a perspectiva da entrada de um governo Lula de esquerda, o real chegou a R$4, um dólar valer R$4, e aí se tornou inviável qualquer coisa vir de fora para o Brasil. Depois, com o equilíbrio do novo governo, realmente, no final, entre 2007, 2009 e agora 2010, estão voltando novamente muitas redes internacionais a mirar o Brasil como uma alternativa. Principalmente depois da crise econômica mundial, né? Aí foi mais um fator, mas antes mesmo eles viram que o Brasil é um país que já está há uns 15 anos relativamente equilibrado, um país sério, melhorou todos os índices internos. Então isso traz mais credibilidade. Tornou um mercado bastante desejado, o Brasil. E com a crise lá fora, aí mais ainda é um fator de vinda de outras redes. Mas aí aconteceu outro fator positivo, que as redes brasileiras que cresceram muito na década de 90, no início de 2000, começaram a pensar em ir para fora, entendeu? Mas sempre foi muito difícil. Eu acho que o empresário brasileiro é acanhado, nós não temos marcas mundiais. O Brasil agora que está começando com Brahma, com Petrobras, é uma coisa extremamente recente.
para um país que vai ser a quinta economia do mundo nos próximos 10 anos, não tem marca mundial. E o franchising, eu acho que é a maneira mais fácil do Brasil construir diversas marcas mundiais, porque tem conceitos muito bons aqui. E aí apareceu a E nesse Apex. sentido teve o programa da Apex junto com a Exatamente. BF, que foi um convênio firmado. Eu acredito que o primeiro foi uns 4, 5 anos atrás. Foi em 2004. 2004, Eu 6 ainda anos era o atrás. diretor internacional da BF. Quando nós fomos procurar em Brasília a Apex, entender o que era, aí nós vendemos a ideia de fazer com a BF e realmente foi feito o primeiro convênio de franquias para poder levar franquias brasileiras para o exterior. E isso, logicamente, com o subsídio do governo, foi uma mola propulsora bastante grande. Diversas empresas se interessaram e aí começaram a aparecer os primeiros resultados, que agora eu acho que aos poucos vai virar uma bola de neve, porque o Brasil tem condição de expandir diversos conceitos para o mundo inteiro. América Latina, para Estados Unidos, para a Europa, e já tem empresas fazendo isso, que é muito bacana. Paulo, esse convênio que foi assinado inicialmente com a Apex, entre a BF e a Apex, em 2004, ele foi renovado a cada 2 anos. A cada 2 anos ele é renovado. São Já foi projetos de renovado 2 anos. 3 vezes já. 3 vezes. Você pode me falar como é que foi essa experiência, você que participa desde lá do Desde o começo, início. entre a primeira, Lógico. o primeiro ensaio de Apex com a BF até esse último? Quais foram os países que foram visitados? O que se desenvolveu, o que se aprendeu nesse mercado? No fundo, a gente buscou definir alguns países que a princípio nos pareciam os mais interessantes, que era Portugal, Espanha, que é país latino, uma entrada na Europa, México, Estados Unidos, e fomos em feiras internacionais. Essas feiras realmente foi um aprendizado muito grande, porque você acaba vendo todas as outras marcas querendo crescer internacionalmente. E entre nós mesmos, todos os participantes querendo aprender como fazer isso. E aí começamos a fechar alguns negócios e ver também quais mercados eram interessantes e quais não eram tão interessantes. Por exemplo, Portugal e Espanha, a gente viu que não era um mercado, parecia interessante, mas depois a gente viu que são mercados difíceis, são mercados que já estavam sofrendo alguma crise mesmo econômica, mesmo antes dessa crise da Grécia. O México também foi um país que a gente achou que ia ser facílimo entrar franquias brasileiras lá, e depois nós vimos que as franquias americanas dominavam por causa do NAFTA e da influência americana, da cultura americana. Então o Brasil era visto muito longe. A Argentina é um país que aos poucos começa a abrir para franquias brasileiras, está aqui do lado, é um bom mercado. Mas não tem a cultura de franquias lá, né? Olha, já teve alguns problemas, existe há bastante tempo lá o sistema, quase como o nosso, mas teve muitos problemas, 2 associações, então é um mercado, e o mercado sofreu várias crises, né? Isso, no fundo, a franquia está dentro da economia, então se o país está em crise, não tem jeito, entendeu? Então os empresários se retraem. Então, agora que está melhor, nós já sentimos, eu ouvi dizer que essa feira que teve semana passada foi a melhor feira de todos os tempos da Argentina. Então, abre um caminho aí bastante bom para a entrada de empresas brasileiras. E tem a Ásia também, que a gente tem que falar, a China abriu oportunidade, a Wizard entrou na China, o Habib's quase que entrou na China, ainda tem uma perspectiva, quer dizer, a gente tem que olhar o mundo hoje como oportunidades de negócios, entendeu? Então, se eu tenho um conceito muito forte, que tem um diferencial, você não tem que esperar. Onde o mercado está bem, está crescendo, e a China é um exemplo, nós temos que ir para lá com os melhores conceitos nossos. Senão nós vamos perder oportunidades, porque se a gente não vai, vão os americanos, vão os ingleses, através de Hong Kong, que está cheio de franquia da Inglaterra, cheio de franquia dos Estados Unidos. Paulo, se você pudesse resumir erros e acertos desses 6 anos de convênio entre a Apex e a BF e as viagens que vocês fizeram pelo mundo inteiro, o que você poderia passar para a gente? Olha, a gente viu que, primeiro, engana muito o país que a gente acha que pode ser uma boa oportunidade. Tem que haver uma avaliação mais profunda para saber quais países seriam alvo
para as franquias brasileiras. Hoje você teria já no radar assim, quais são os que mais deram certo? Eu não tenho dúvida de que na América do Sul a Colômbia é o número 1. Depois você tem Peru, Argentina como grandes opções. O México vale a pena insistir, que é um mercado interessante. A Europa é um mercado extremamente difícil, não é o mercado alvo, é complicado para entrar lá marcas ainda do Brasil que não são fortes. Eu diria que a Ásia é uma grande opção, apesar da distância, e que é pouco olhado. E a África, com Angola, Moçambique e alguns outros mercados, podem ser bastante interessantes. Paulo, para finalizar, se alguma marca estiver interessada na internacionalização, ela deve entrar em contato com a BF? Qual que é o melhor caminho? A BF hoje tem um aprendizado fantástico de internacionalização, criou um know-how muito bom, porque participou desde o início e pode ajudar qualquer franqueador brasileiro a traçar o melhor caminho, a melhor estratégia, se está preparado para ir, aonde começar. Eu acho que é o caminho ideal para ele cometer o mínimo de erros possíveis e ter êxito nessa tarefa que é bastante interessante para o Brasil e de criar marcas mundiais, que eu acho que é o nosso sonho futuro. Tá bom. Obrigado por estar aqui. Tá bom. Até uma próxima. Sim. Bastidores do Franchising fica por aqui. A gente se vê num próximo programa. Obrigado.